que eu acho que a gente tentar exigir um perfeccionismo da introdução de um episódio como este, onde está sendo gravado no 2 de novembro, dia do finado, ninguém tá com felicidade de estar aqui, exceto eu e você, meu amigo, para conversar, é difícil, né? O público vai ter que ser muito cruel de estar me cobrando uma introdução perfeita. No entanto, é dentro destes conflitos que se surgem os grandes conteúdos. E falando em conflitos, a gente tem o nosso amado futebol, que é o ambiente de inúmeras competições de rivalidades e também de casos deploráveis que se aproveitam de jogadores, de situações, né, para que se sejam levantados os mais hediondos discursos. E aí, dentro deste contexto e desta introdução maravilhosa que eu acabei de fazer de forma disfarçada, que a gente vai tentar conversar sobre o racismo dentro do futebol, fazendo uma pesquisa sobre a sua formação, principalmente dentro da Bahia, de Salvador, que é o lugar onde este amado podcast se ambienta. E utilizando personagens, a gente vai tentar realizar uma conversa de personagens históricos e atuais, recentes, porque é uma discussão que não se limita somente a uma era, assim como várias outras, né, que a gente consegue fazer dentro da história. Eu vou apresentar aqui meu parceiro Joás, que já esteve apresentando o outro episódio, que era sobre Bahia, definitivamente muito mais extenso e muito melhor do que muitos podcasts que tem por aí, como, por exemplo, o meu Imaginário, que eu escrevi à noite e acabei não publicando porque ele visivelmente estava horrível. Por favor, meu amigo, se apresente. Meu Deus, eu ia dar boa noite, mas é porque estou gravando à noite, né? Mas não faz sentido porque você não vai estar assistindo necessariamente à noite, mas eu me chamo Joás e estamos aqui para fazer uma discussão sobre futebol e racismo e principalmente no futebol baiano, mas também iremos puxar casos em outras situações, tanto no Brasil, e também poderemos citar alguns fora, apenas para forma de contextualizar mesmo o que estaremos falando. Uma pesquisa bem desgraçada de ser feita, vale ressaltar. Não sei se o público livre permite expressões tão agressivas, mas é uma coisa que a gente vai ter que deixar para o júri. Eu espero que deixe. Mas o seguinte, o objetivo desse projeto que a gente está tentando fazer é conversar primeiramente sobre uma coisa que a gente gosta e tentar apontar sobre defeitos que se colocam dentro da comunidade e que a gente acaba não conversando muito sobre isso. Primeiro, porque certos discursos que inviabilizam a luta, que inviabilizam a militância dentro de certos conteúdos, eles acabam se tornando dominantes, principalmente nesses grandes espaços como o futebol, a música, mas no nosso caso aqui a gente vai se ater dentro do esporte, como a gente consegue conversar, tentando utilizar esse espaço para conversar sobre debates que a gente considera importante dentro da comunidade, que ela não se promove de uma forma que seja interessante por ser inviabilizada e por discursos que já estão enraizados dentro da própria estrutura do esporte, que geram casos como, por exemplo, do Vini Júnior até hoje. A gente vê, passou-se um bom tempo, na temporada passada, principalmente, do Vini Júnior sofrendo inúmeros casos de racismo e não recebendo uma reação apropriada em relação ao assunto. E, assim como, não só com ele, como com vários outros jogadores, na história recente a gente tem o Grafite, o Aranha, que sofreram casos de racismo semelhantes, e que, dentro desse contexto extremamente infeliz, a gente precisa erguer certas conversas e evitar de demandar certos discursos. Eu fico pensando principalmente no diálogo, eu estava falando com minha mãe mais cedo, porque ela me mandou um vídeo de dois elementos fazendo um podcast também, assim como a gente, mas o cara negro como nós, ele levanta um discurso, assim, eu entendi em partes, mas eu achei extremamente nocivo para a militância, porque ele se introduz falando assim, os caras falam como se a gente tivesse saído do navio há 150 anos atrás. Ele dá a entender dentro da sua conversa que o diálogo sobre o racismo, ele se torna invalidado porque ele é um elemento feito, a estrutura injusta, ela sobrevive apenas no passado. E eu acho que, infelizmente, esse discurso ele se manifesta e se camufla de diversas formas dentro do sistema e dentro dos esportes, né? Como é o futebol, que é simplesmente o mais influente do mundo inteiro. Então, quando a gente observa
porra, você vai olhar dentro do o discurso, ou já o público-alvo tá maior de 18. Então, porra, a gente vai olhar o Twitter, vai ter um caso do Vini Júnior. Infelizmente, os comentários que se popularizam são aqueles que falam que ele é chorão, os caralho. O pessoal chega dentro do... Pessoas da mídia mesmo conversam e eles abordam. Eu espero que eu consiga encontrar trechos. Muito, muito fácil, na verdade, fazer isso. Invalidando essa tentativa do Vini Júnior de reduzir mais, tentar transformar o ambiente do futebol em algo mais viável, tornar inaceitável certos tipos de comportamento dentro do esporte, né? E que acaba sendo invalidado dessa forma. E tentando conversar com o nosso curso, que é um dos objetivos principais e a motivação principal, na verdade, desse podcast existir, levando em consideração que o pessoal que está de fora, né? Nós somos estudantes de licenciatura em História, estamos basicamente no 8º semestre e a gente chega numa matéria que é o Laboratório 4, se eu não me engano, que é de... Laboratório 4 não, desculpe, o estágio 4, que é o de oficina. E o estágio 4 de oficina, ele pede pra gente fazer um mini curso em uma plataforma que não seja necessariamente convencional, então fora de sala de aula. E a gente decidiu colocar aqui dentro do podcast uma conversa histórica sobre o futebol, e aí a gente vai tentar dialogar sobre isso. Tentando ser menos redundante e menos prolixo na conversa, a gente agora decidiu colocar como um personagem interessante para essa conversa o Ipiranga. Para quem é de fora e que por alguma sorte ou azar tem encontrado esse podcast nos recomendados do YouTube, o Ipiranga, ele é um clube daqui de Salvador, o Esporte Clube Ipiranga é um clube de futebol daqui de Salvador. Ele acaba tendo somente a presença no Campeonato Baiano, só que o que acontece é que ele acaba sendo extremamente influente. É engraçado, porque ele, apesar de não ter hoje a expressão nacional que já teve um dia, ele acaba sendo uma presença extremamente forte no regional, e ele apresenta impactos no próprio ambiente em que ele se encontra presente, mesmo ele não fazendo parte dessa grande mídia que a gente acaba conhecendo assim. O Ipiranga, ele por muito tempo foi uma terceira força aqui em Salvador, principalmente, já foi campeão do Campeonato Baiano, se eu não me engano, 9 vezes. Qualquer coisa depois eu posso dar uma checada, a gente vai ver se consegue montar um episódio de estatísticas que a gente acabou não conseguindo montar na hora. E o Ipiranga, ele vai conseguir ser essa presença interessante. Eu vou falar aqui que eu moro relativamente perto da sede do clube, e o pessoal aqui sempre falou sobre jogar ou na base do Vitória, ou no do Bahia, ou do Ipiranga, porque são clubes que dão oportunidades para os jogadores de crescerem. O Ipiranga, ele acaba sendo interessante porque a gente escolheu o Ipiranga por ser um clube que é formado essencialmente por trabalhadores. A gente contextualizando o futebol aqui em Salvador, principalmente no começo do século XX, o Ipiranga, ele acaba sendo uma forma de subversão ao sistema que se construía na época do esporte, que não era só aqui, tá bom? Mas a gente vai tentar trazer o foco para cá, de que os clubes, eles eram formados basicamente para socialização de grupos de elite. Então, você vai ter o Esporte Clube Vitória, você vai ter o São Paulo Baiano. Eu acho que eu vou dar uma olhada depois, e aí informo para vocês o nome correto, porque agora não me vem a memória, mas são vários outros clubes que se formam aqui, o Internacional também, não o Internacional Gaúcho, é o Internacional daqui de Salvador, que era formado por outros grupos de elite. Se eu não me engano, havia um envolvimento de ingleses, comerciantes ingleses dentro deste clube, que isso vão... Também é um tema interessante, a quantidade de times que temos em Salvador com nome de times de fora. E é importante conversar também sobre essa influência que eles tiveram no futebol de cá, já que os times de lá são mais tradicionais, no sentido de serem mais antigos. Então acabamos que aqui em Salvador surgiu Botafogo, Fluminense, São Paulo, Internacional, porém obviamente não os de fora, e sim os daqui. Sim, que é realmente isso mesmo. E esses clubes, eu acho que assim, é interessante a gente mencionar aqui, porque eles constroem um perfilamento de uma Salvador daquela época. Apesar de que hoje a gente não tem o conhecimento desses times por terem falecido ao longo dos anos, até pelo fato dos seus propósitos não serem necessariamente a profissionalização do esporte, e que, inclusive, inicialmente
eles nem tinham realmente esse foco total no futebol, muitos deles se formam através de outros grupos, como principalmente o Vitória, a gente vai falar aqui também em outros episódios, mas o Vitória, para quem não sabe, inicialmente era um clube de remo. Eles tinham um clube de remo e cricket, eram esportes olímpicos que eles aprenderam com os ingleses e que os jovens daqui de Salvador, da elite de Salvador, decidiram se reunir em um grupo para praticar. O foco do Vitória vai ser mais ou menos, eles pegam de 1988 e o Vitória ele vai pegar, se eu não me engano, o ano de 1902 para fazer a primeira partida no Campo da Pólvora. Isso aí eu não tô lendo, eu tô puxando da memória dos estudos. É exatamente isso mesmo. 1902. Eu tava lendo isso. O Vitória ele pega mais ou menos 1902 para focar no futebol, focar no caso, né, trazer o esporte para ser uma das diversas gamas de esportes que o clube abordava, e só praticamente 50 anos depois que o time vai realmente se profissionalizar para transformar o esporte em algo sério. Então, isso dá um pouco da dimensão de que o clube de futebol, ele principalmente no começo, nos primórdios do futebol aqui em Salvador, ele não era necessariamente um foco em um aspecto profissional como a gente trabalha hoje em dia em relação ao Bahia, ao Vitória. Se vocês forem pegar outros clubes do interior, como por exemplo Bahia de Feira, enfim, o futebol profissional como a gente conhece hoje, ele ainda não havia se consolidado na época e, na verdade, ele era mais utilizado como um palco de reunião e construção de networking, de elites. Eles uniam eventos, faziam festas de Ano Novo. A gente tem um personagem interessante que hoje é falecido, mas que na época era um clube também relevante nesse tom que se levava na época, que era o Baiano, acho que era o Esporte Clube Baiano, que era basicamente um outro clube de elite que se reuniu e começou a formar uma estrutura maior, formou sedes, formou um campo, um espaço para que essas elites eles consigam se reunir e lutar, basicamente isso. Esse clube, eu acho que pela forma como a pesquisa se constrói em cima dele, ele aparenta ser uma elite, uma sede, uma forma de dialogar com a construção de imagem que Salvador se propusera na época. Falei bonito agora, mas basicamente isso. Salvador ela era, assim como uma grande parte da cultura brasileira, cultura da elite brasileira, me perdoe, uma tentativa constante de buscar uma imagem, de promover o eugenismo, de promover uma superioridade que não se encaixava necessariamente com a população, mas que dentro daquela elite parecia ser algo viável. E aí eles colocam isso dentro de uma estrutura, eles constroem, eles institucionalizam esse tipo de pensamento, essa lógica. A gente vai ter, principalmente no começo dessa década aí, desse século, na verdade, a gente vai ter uma briga ferrenha em relação à elite e a participação de classes inferiores relativamente da época, como eles colocam, de pessoas que participam de profissões de humilhação. Se eu não me engano, este é um dos termos que se encontra no estatuto, que basicamente proíbe pessoas que trabalham participarem dentro dos esportes. E, obviamente, fazendo uma associação rápida aqui, quem seria esse grupo? Seriam os negros. Sim. Não tem outra forma de colocar que eles não querem pretos no ambiente. Os caras não têm... Isso foi justamente esse choque que teve entre a importação, não sei se é a globalização, do futebol para o Brasil, ser exatamente na mesma época que tivemos a abolição da escravatura. Então, esses negros, escravizados, que estavam jogados pelas ruas, eram subalternizados pela população da elite que praticava o futebol, e isso fazia a exclusão desses indivíduos que não conseguiam praticar o esporte porque era realmente considerado um esporte de elite. Sim. Eu falei parecendo o Gemini agora, né? Outra coisa que a gente precisa entender, que eu acho que é muito interessante, e assim, você pensa, mas por que causar tanto tanto estardalhaço, tanta confusão por causa disso? O que a gente precisa entender aqui o futebol, ele se torna tentando validar aqui a importância social do futebol, que eu acho que é um trabalho que deveria ser feito aqui. O futebol, ele promove, ele espelha as relações sociais e ele promove transformações
extremamente interessantes, principalmente a partir do momento em que ele se associa bastante com o jornalismo e a mídia. Ele promove a construção de imagens. O futebol ele tem esse impacto. Você vê até os dias de hoje a forma como ele se manifesta dentro do místico, dentro da construção que ele se faz da sociedade. O futebol ele tem essa capacidade de movimentar pessoas, de movimentar públicos. Não à toa a gente consegue ver aí, vou fazer uma menção, a gente planeja fazer um episódio sobre das organizadas. A gente tem essa transformação de ambiente, você vê que os caras literalmente vão pra rua pra trocar soco. Ele tem esse poder de mobilizar, ele tem esse poder de construir imagem, ele tem esse poder de até mesmo destruir uma vida. Porra, eu não sei se vocês acompanham muito o público que vai assistir isso, né? Não sei se vocês acompanharam muito a época do Polêmicas Vazias, mas eu me lembro bastante do Formiga conversando muito sobre o Barbosa, goleiro do Maracanazo. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil nos anos 50, na Copa de 50, na verdade, para ser bem específico, o PC desligou. Meu Deus. Desligou e parou a gravação. Parou não, tá gravando. Vai ficar salvo aqui. Parou aqui pra mim. O de áudio parou. Beleza. Tá, botei de volta. Você corta depois, tá? Maracanazo. Sim, Barbosa aí. Eu tava até perdido. Assim, Barbosa. Maracanazo de 50. O que acontece é que o Brasil perde pro Uruguai por 2-1 numa suposta falha do Barbosa. E depois disso, a reputação do cara foi completamente destruída. Ele perdeu espaços em clubes de futebol. Ele foi completamente massacrado pelo olhar público, pela imprensa, basicamente todos. E o cara simplesmente morreu pobre. Tipo, o futebol ele promove um impacto literal dentro da vida de uma pessoa. O Pelé conta, inclusive, em alguns de seus documentários, que esse dia foi também um dos grandes motivacionais para ele se tornar jogador, porque ele viu o pai dele chorando. É uma história que já é bastante difundida, já, o pessoal já sabe. Ele contando sobre o pai dele chorando e ele falando que aquilo foi um motivacional para ele se tornar um jogador, o jogador que ele foi, que ele estava tentando se vingar daquele dia, daquela tragédia. Então, ele promove alterações totais em relação à forma como a sociedade se comporta. Ele consegue mexer nas dinâmicas sociais de uma forma interessante. E, levando em consideração os tempos de profissionalização do esporte, a popularização dele, a forma como o público vai mudando e reagindo e transformando aquilo no mercado, eu acho que é interessante conversar sobre como que o negro, principalmente dentro do contexto do Brasil, acabado de sair da escravidão, porra, já seriam mais 100 anos de adaptação, 120 anos de adaptação em relação a essa situação de escravidão, a construção de um sistema de dominância que perdurou por tantos anos, que traz uma dinâmica muito interessante, traz uma conversa, um diálogo muito interessante e que eu acho que conversa bastante até mesmo sobre a forma como a gente muda um pouco a forma como a gente observa o esporte como um negócio no geral, de, assim, o valor que ele gera, a forma como ele... Caralho, ficou viajando essa parte, não ficou complicado pra entender. Vamos lançar. A gente vai ter essas dinâmicas e vai ter essas batalhas, essas pequenas batalhas que marcam bastante depois, inclusive vai se tornar o ponto desse episódio aqui, que é a do Ipiranga, e da forma como que a sua mera existência dialoga bastante sobre a contextualização de Salvador de sua época, do futebol e também da desigualdade social e questão de classe. Então já vem aí depois dessa longa contextualização e explicação, introdução, essa longa história do Ipiranga, né? A gente essa introdução do Ipiranga. O Ipiranga é um clube formado por operários e construído para confrontar a forma como a gente já havia desenvolvido antes, a forma como esses clubes de elite, eles inviabilizaram a participação de homens negros dentro das instituições. Você vai ter o Vitória que cobra... Isso não foi mencionado, né? O Vitória, a gente conhece hoje, mas o Vitória é um clube formado dentro da elite e que, inclusive, leva o nome do lugar onde os seus antigos presidentes moravam, criado no Corredor da Vitória, que, para quem não sabe, é um bairro aqui em Salvador de extrema riqueza. Você passa ali, você vê os prédios, você pensa que está em Nova York. É bizarro. É um abismo em comparação ao resto dos outros bairros e que deixa claro a diferença de vivência, a diferença da experiência que tem esses caras em comparação com a gente. E levando em consideração o contexto da construção do eugenismo dos anos anteriores, a ideia de supremacia racial, a ideia de pureza, a construção de pureza dentro da cidade de Salvador, uma coisa que era inviável, mas que para eles poderiam transformar aquilo em prática, colocar aquilo em prática.
sim, vai inviabiliza essa presença deles e se cobram taxas altíssimas. O futebol no começo do século, ele não era necessariamente, principalmente nos primeiros 20 anos, ele não era necessariamente um esporte profissional, como já havia sido mencionado anteriormente. Essas coisas já, se que eu estiver me repetindo, você corta, tá? O futebol, ele vai conseguir ele vai construir dinâmicas de... Caralho, calma. Calma, eu tava no Ipiranga, consegui, lembrei. O futebol, pelo fato dele não ser um esporte que, na época, era algo profissional, ele se tornava, na verdade, uma manifestação de status. Esses clubes se reuniam para formar network, para esbanjar a luxúria, para esbanjar o dinheiro. Então, a presença do homem negro ali significaria que ele pertencia àquele espaço. Independente de sua capacidade como um jogador, o futebol e os clubes observavam aquele ambiente como um outro espaço. Não era algo que a competição se encaminhava como algo dentro de campo. A competição era de imagem, era competição de enriquecer em cima de conversas, de diálogos, de se expor como alguém superior. Era uma conversa que a gente pode considerar como vazia, mas que é um sentimento humano, na verdade. É a luxúria, né? É um pecado capital presente, forte, e que a gente tem até hoje. Os ricos dominam e esbanjam sua riqueza da forma mais degradante possível e espalhafatosa que você consegue imaginar. E nessa época a gente vai ter o Ipiranga, que vai confrontar todas essas taxas, confrontar todas essas exclusões, trazer uma nova perspectiva, trazer novos jogadores, apresentar novas estrelas para o futebol e trazer uma espécie de identificação com um povo que não se tinha na época, porque esses clubes eram os que dominavam, Vitória, o Baiana, o Internacional, eram clubes de elite que tinham a presença e que conseguiram monopolizar por um tempo o futebol. E o Ipiranga, ele, com a abertura, com o crescimento, a popularização desses clubes de elite, de forma até que contraditória, com a popularização do esporte e o crescimento de um público e o nascimento do Campeonato Baiano, que na época se chamava... Deixa eu dar uma olhada já em... Esporte Terrestre. O antigo nome do Campeonato Baiano. O bom é que não tá saindo da gravação aqui. Pronto. Graças a Deus. Liga Baiana de Esportes Terrestres. Eu vou falar a partir daqui. O nascimento da Liga Baiana de Esportes Terrestres e a Federação Baiana, eles começam a abrir espaços para novos clubes, e assim a gente tem o Ipiranga, que é um clube que é formado a partir dessa identidade e que, se a gente for até olhar no site deles, que eu acho que é uma fonte interessante, porque são eles contando da sua própria história, é algo que eles se orgulham muito. Eles gostam bastante de conversar sobre essa identificação que eles têm com o público, dessa forma que eles se comunicam com o povo, e que a forma como eles abrem um espaço para que as classes, as minorias participem das competições. Inclusive, um personagem muito interessante surge dessa história, que é o Apolinário Santana, Popó, que foi simplesmente o primeiro grande craque da Bahia. O cara era simplesmente um absurdo de jogador, mais ou menos por volta da década de 30, 40. Ele começou a jogar com uns 14 anos de idade, então a sua carreira foi relativamente longa e de forma muito interessante. Oi? Ah, tá. E de forma muito interessante ele vai assumir espaços e vai quebrar barreiras com o futebol que ele propõe. Ele vai jogar, inclusive, na própria Baiana. Vou até olhar aqui. Clubes e o Popó passou. Você corta essa porra. Se você quiser, você vai marcando os minutos que eu tô pausando assim, porque... Qualquer coisa deixa aí também. Fica no... Como se fosse podcast tempo, mesmo, né? Tá ligado? Que os caras param pra olhar alguma coisa e tal. Cara... Então a gente tá fazendo isso aqui, mano. O Popó passou pelo Sul-América, Fluminense, Baiano de Tênis, o Internacional que a gente mencionou, o São Bento, o Alto Bahia, Ipiranga, São Cristóvão, Royal e SC. Ele passou por vários clubes. Inclusive, eu acho que nesse caso aqui, o Fluminense não é o diferente, é realmente o Fluminense que a gente conhece. Isso, é o Fluminense que a gente conhece. Ele participou de vários clubes, é uma presença muito forte no futebol baiano. E é o seguinte, eu acho que é um personagem interessante, porque apesar de não ser necessariamente, nossa, violar a história dele aqui no Instagram, que bizarro. Não vou entrar nessa diz, não, mas enfim. É um personagem muito interessante, porque a forma como ele demarca sua presença dentro do futebol baiano, sendo um jogador que
um dos primeiros a se profissionalizar por aqui. O Ipiranga, ele tem esse trabalho também, como vários outros clubes tiveram, mas o Ipiranga dá uma atenção a mais pelo trabalho que ele tem, pela forma como ele gera sua influência, mas enfim, o Popó, ele vai ser um personagem interessante por confrontar essas barreiras do racismo. Se tinham muito alarde da época em relação a esses jogadores que participavam das competições, os negros e os pardos geralmente eram bem marcados de uma forma muito negativa, a presença deles. Principalmente, ele é um jogador que jogou bem antes de Pelé, acho que papo de 20 anos antes do que o Pelé, e que mais ou menos na década assim de... Deixa eu ver, eu vou dar uma olhada aqui nessa porra, velho. Porque é sempre bom a gente ser preciso nessa parada, porque senão o professor vai cair de pau. Ele jogou 30 anos, 38 anos antes do Pelé. Porra, é uma carreira longa, cara. E assim, ele foi um dos primeiros grandes craques. Irmã Dulce falava dele. O Jorge Amado acompanhava o time, começou a torcer pro time por causa dele. Todos eles torcedores do clube. Então, assim, o Ipiranga, ele marca uma presença irreverente dentro do esporte. E você, irmãozinho, o que é que você achou na sua pesquisa? No futebol. E é algo até mais recente, porque é um estudo de caso de 2014 até 2020, porém algo que a gente achou... Calma aí. Então a gente, tipo assim, a gente tenta fazer uma transição, então, pra atualidade, tá ligado? Depois que a gente terminar de falar do Ipiranga, é melhor, então. Mas eu acho que basicamente do Ipiranga é isso. Sim, sobre o Popó de novo, eu acho que é interessante mencionar aqui o seguinte: o Popó, ele consegue essa influência, participa de uma fase de ouro do Ipiranga, se eu não me engano, são mais da metade 7 dos baianos. Porra, o Popó, ele tem uma... Peraí, o Ipiranga, ele tem uma participação dominante. É uma participação dominante, é bizarro. A performance que ele tem como jogador, que ele participa do futebol da comunidade, principalmente, porque ele vai atuar em vários times, né? Que na época não se tinha essa... Inclusive, é uma coisa interessante de mencionar. Não se tinha essa coisa essa demarcação de território tão forte. Apesar de que, se você for olhar em algumas pesquisas, se tem realmente questões contratuais, discussões contratuais, inclusive, se eu não me engano, o Popó, ele vai ter uma confusão como essa por conta de questão salarial, ele queria ganhar mais, e aí o próprio Ipiranga, alguns anos antes de conseguir realmente contratar ele, não queria dar esse valor, e aí virou essa grande polêmica. Esses jogadores, eles vão ter um impacto muito grande, cara. Ele tem um impacto muito grande, o time tem um impacto muito grande, eles ganham vários títulos, ganham o torneio dos campeões do Norte e Nordeste alguns anos depois, mas aí a gente vai tirar um pouco do Popó isso aí, mas essa demarcação territorial que ele tem, essa presença de campo, essa construção de personagem que ele tem, sendo um personagem negro, extremamente reverenciado de sua época, idolatrado por ídolos que passaram por aqui, que são personagens de Salvador, da Bahia também, né, que Jorge Amado é de Itaparica. Porra, é algo interessante de ser mencionado, porque fazendo a pesquisa, você vê um fim trágico, cara, é bizarro. O Popó, depois de terminar a carreira, e aí a gente vai ver também a forma como o futebol, no momento em que ele se profissionaliza, que ele é tratado como um esporte, a gente tem que tomar... como uma profissão, na verdade, e um negócio, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como se observa dentro dessa história, que é o seguinte, é um negócio. E como um negócio, os jogadores negros, principalmente, eles vão ser vistos pelo talento que eles entregam, pelo que eles podem entregar. A grife que se tem presente em jogadores brancos de origem, de elite, e que não precisavam daquele esporte para ganhar dinheiro, é completamente diferente da forma como estes jogadores se portam, se são percebidos dentro do mesmo espaço. Então, quando a gente vai ver a situação do Popó no final, é triste, mas ela apresenta um reflexo da forma como o negro se apresenta dentro de certos espaços. Ele termina basicamente como um pedinte na Fonte Nova. É um final triste, na verdade. Ele morre mais ou menos na metade dos anos 50. Pobre, completamente pobre, depois de ter esse impacto cultural, de gerar essa mobilização, de ajudar na construção de identidade do clube. Ele é descartado. O Ipiranga, ele assume um papel, mas a gente não pode esquecer que é um negócio. Então, de forma até que contraditória, e a gente tem que analisar, as coisas, na verdade, são contraditórias, são complexas, as relações humanas são complexas, de que a gente não pode observar tudo no preto e no branco. Tudo no preto e tudo no branco. Ele foi parte de um negócio,
ele entregou tudo que podia e ele acaba sendo descartado de uma certa forma pelo clube, assim como vários outros jogadores E é dessa época. algo que ainda tá muito Infelizmente presente, é assim que a porque expressão, a gente né? apenas É um olha final para os meio... jogadores mais famosos, porém tem aqueles que têm menos mídia e tá ali nos times menores, que quando acabam suas carreiras acabam também sumindo do mapa e ninguém nem se lembra, ou muitos nem conheciam quando eles estavam no mapa, piorou agora que já saíram. Eu tentar acabar com a confusão e a prolixia, se é que essa palavra existe. O objetivo aqui é a gente observar o futebol como um construtor de identidades, contar como ele consegue se comunicar com as dinâmicas sociais, então essa relação do homem negro, e trazer também um pouco de como essa experiência ela funcionava na época, que eu acho que é muito interessante como ela vai dialogando, né? Até hoje, eu espero que vocês tenham essa compreensão de que isso não é muito diferente do que acontece hoje em dia. Eu acho que se você pegar artistas, por exemplo, principalmente do mundo da indústria da música, desculpe, pessoal da indústria da música, cara, sim, verdade. Muitos terminam completamente ferrados, cara, pobres, tá ligado? A forma como eu vou tentar falar aqui do rap, né, porque é uma coisa que eu acabo escutando mais, porra, muitos deles se consomem dentro da música. A gente tem acusações frenéticas em relação ao Drake e o Jay-Z, por exemplo, por serem donos de suas próprias gravadoras e supostamente buscarem fornecer de volta o apoio que a comunidade negra de lá deu para eles, mas que eles consomem o talento para que eles fortaleçam suas próprias músicas e deixem os artistas debaixo de uma sombra. Cara, você vai ter um exemplo no começo da década de 2000. Eu não sei se muitos de vocês escutavam aqueles discos de hip hop, mas eu me lembro muito de um rapper chamado Maze, cara, que ele tocava naquela música da Mariah Carey, que é... Eu não sei cantar essa porra, mas... Enfim, ele participa dessa música e o cara depois desaparece completamente. Você vai ver, na verdade, muitas presenças de caras que eles entregam alguma coisa ou então que passam a vida inteira como compositores fantasmas e não conseguem metade do sucesso que eles produzem com o talento. Porra, Frank Ocean, não sei se vocês conhecem. Oi. Frank Ocean, não sei se vocês conhecem, mas passou muito tempo sendo compositor fantasma também, compositor de muita gente. Leon Thomas ultimamente tá tendo muito sucesso, mas, tipo assim, foi utilizado por muito tempo na Nickelodeon, depois virou produtor, passou a vida inteira, passou uma boa parte de tempo fazendo parte da produção, mas que poderia fazer parte de uma estatística de muitos outros artistas que participam dos bastidores da indústria, tentando conseguir um sucesso conseguir os holofotes, e que são consumidos por tubarões, pelos gigantes. Isso acho aconteceu também com isso é uma coisa que é interessante de fazer esses paralelos, né? Muito grande, que era o Beautiful Girls, e depois ele apareceu novamente em uma música junto com Justin Bieber, e depois disso o cara simplesmente sumiu. Então você vê como é um cenário que é bastante cruel com os seus cantores também. A indústria da música, na verdade, o negócio em geral, quando ele é associado ao talento, ele consome, cara. Ele consome e ele exige certos cuidados que, infelizmente, os clubes não estão muito preocupados agora e muito menos antigamente. Então, um jogador que entregou tudo isso para um clube, ele acaba daquela forma. Eu não tô querendo aqui massacrar o Ipiranga ou falar que é um clube completamente desgraçado, maldito. Não, eu só tô tentando levantar certas dinâmicas que o futebol propõe e que torna interessante a discussão e uma análise crítica de certos cuidados que você precisa ter no momento de se observar o futebol. Porque quando ele passa do extracampo, por exemplo, voltando ao Vini Júnior, né? Quando ele passa do extracampo, existem certos discursos que são levantados e que invisibilizam essas lutas, essas reações, essas resistências que aconteceram antigamente e que vão acontecendo ao longo dos anos. Então, eu acho que é importante a gente ter sempre esse cuidado, né, na hora que a gente vai analisar o futebol no geral. Mas é interessante a gente sempre estar analisando esses personagens, analisando essas histórias. Na sociedade acaba prejudicando esses indivíduos que levantam suas vozes para lutar contra aquilo que eles estão sofrendo. E aí eles viram chacota na boca da sociedade porque eles estão realmente crescendo contra aquilo que os incomodam. E aí você vai ver, como você citou o próprio Vini Júnior,
Júnior, o pessoal vai chamar ele de chorão, vai falar que ele tá reclamando sem motivo, e tudo isso não passa de racismo, mesmo que a pessoa, não estou cometendo racismo ou não quero cometer racismo, ela está sendo racista por estar reproduzindo aquele discurso que tá ali como o padrão. Porra, cara, tem um artista, cara, o maluco perseguiu o Vini Júnior o ano inteiro, cara. Eu infelizmente não vou conseguir apresentar trechos pra vocês porque é um podcast, mas depois, acho que na verdade uma grande parte da população deu uma olhada naquilo, porque se popularizou muito essa chacota em cima dele. Porra, o cara fazia arte o ano inteiro do Vini Júnior chorando, do Vini Júnior ridicularizando o jogador, sendo que o cara tava lutando literalmente por um direito básico, que era de respeito dentro de campo, assim como qualquer outro jogador, ele sendo completamente ridicularizado pela sua cor de pele, num ambiente extremamente hostil, de uma forma não positiva, porque, não me leve a mal, eu não sou contra a hostilidade competitiva do futebol. É legal ter as brincadeiras, é legal ter a resenha, ter os apelidos, a gente fica gastando toda hora sobre o Bavi aqui, não se engana em relação a isso, eu não sou um santo. Vira questão social ou racial, se ultrapassa os direitos humanos, cara, se ultrapassa os direitos humanos. Sai do limite, é um humor cruel, é um humor que ele, na verdade não é nem humor, é só racismo mesmo, não tem graça, na verdade, é só sem graça mesmo. Então a gente vem essa análise, propor esse diálogo em relação ao assunto. Eu já tô chegando praticamente no último bloco, que é basicamente essa resenha, tá ligado? Sim. Sério? Durou legal. Caramba, porra, durou, pai. Cara, pra completar, é o seguinte, eu peguei essa pesquisa, achei que foi extremamente complicado, porque, infelizmente, clubes aqui de Salvador, que não sejam Bahia e Vitória, a gente sofre uma dificuldade muito grande na hora de fazer a realização de pesquisas acadêmicas. Quando a gente tá no campo de história, a gente tem pesquisa de futebol, sim, tem as pesquisas de futebol, mas se dificulta bastante, cara, o diálogo às vezes aqui. Eu não sei o que acontece, eu acho que ninguém tá querendo pegar esse desafio, não muitas pessoas querem pegar esse desafio, porque for realmente trabalhos, ela fica muito complexo se conversar, aquilo que já tem muito, e aí eles vão focar mais naquilo, porque, obviamente, se tem bastante, vai ter mais fontes para você poder acessar. E aí o futebol ele é algo que se torna mais distante para você conseguir realizar um trabalho, e aí o pessoal não gosta de aceitar realmente esse desafio. Sim, cara, e assim, as histórias dos clubes, cara, muito difícil de achar. Principalmente esses clubes menores, como Ipiranga e o Galícia, que já não tem mais aquela presença no regional, né? É muito difícil. O Ipiranga mesmo, você achar um livro, olhando a biografia, o livro do Popó é difícil de achar, acho que inclusive até caro relativamente, porque... Caro não, é um bom trabalho, só que infelizmente é difícil você fazer agora nessa economia de compra. Então eu acabei ficando muito com a dissertação do Henrique Senna, que é o Pugnas Renidas. Pra quem não sabe, Pugnas Renidas é como se fosse um sinônimo interessante, seria para partidas acirradas, é um termo para partidas acirradas, e ele tá conversando sobre essa formação do futebol baiano. É uma referência bibliográfica muito, muito interessante, porque a gente vai acabar utilizando ele para tudo aqui, pelo excesso de detalhes, cara. Principalmente quando vai se falar sobre a história de Salvador, futebol em Salvador, ele tem muitos detalhes, ele encaixa muitas coisas, então é uma dissertação de quase 300 páginas, então é maior que o livro de Ipiranga, vale, bizarramente é maior que o livro de Ipiranga, e muitas dessas histórias sobre o próprio Ipiranga em si, o Vitória, o Baiana, o Esporte Clube Baiano, são todos colocados dentro desta fonte. A gente tentou diversificar de certa forma, mas é complicado, cara, é muito complicado, porque realmente é escasso a forma como o conteúdo se reproduz aqui. Essa é a primeira vez eu gravando um podcast, é estranho pra caramba, porque eu tô sozinho no meu quarto olhando pro nada enquanto eu vou fazendo o conteúdo, então é diferente do ambiente de sala de aula, que você tá acostumado com a interação com os alunos, as diversas perguntas, tem que jogar o aluno de cabeça pra baixo da janela pra ele sair de cima da mesa, parar de fazer barulho em sala de aula. Aqui, mas então, você ainda vai fazer um episódio sozinho, eu acho, e é bem pior, é mais solitário ainda, que você não tem alguém ali pra estar falando junto.
É difícil fazer o alvo, trazer o alvo pra você, tá ligado? É muito complicado fazer sozinho. Então, desculpa se hoje esse primeiro podcast aqui esteja ficando um pouco complicado de entender, mas são essas razões. Eu realmente tive algumas dificuldades na hora de me comunicar. Enfim, espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar trazer episódios ainda sobre o Vitória. Vai tentar falar também sobre os torcedores mistos, que eu acho que é um fenômeno muito interessante. Torcidas organizadas também. Espero que vocês fiquem ligados aí. Não sei qual que vai ser a aula, mas a gente descobrir aí. É verdade. Se xingar no meio do podcast, é você sardinha, rapaz. Nem vale a pena. Tem que ter essa violência. Mas se não for assim, não tem nem graça, né? Não faz sentido trazer o futebol. Até. Obrigado aí, rapaziada. Valeu. Próximos episódios. Tamo junto e misturado. Quem é daqui sabe.